A paz do Senhor Jesus Cristo, eu sou o seu irmão, o presbítero Carlos Henrique, e eu estava aqui na minha casa lendo a lição de número 4, cujo tema é A construção do templo enfrentou oposição. Eu estava lendo toda a lição e eu vendo no tópico de número 3, cujo tema é Como se aplica a falta de resistência dos judeus. E o subtópico 1 diz: os judeus deveriam ter ido ao rei da Pérsia para assegurar a construção. E o comentarista nos diz assim: uma ordem dada por uma autoridade superior não pode ser invalidada por uma autoridade inferior. A ordem de construir o templo tinha sido dada pelo Deus do céu, através do rei Ciro, a maior autoridade da época, que assinara o decreto da construção do templo. E eu estava percebendo aqui, meus irmãos, nesse subtópico de número 1, do tópico 3, que Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, o Deus dos céus, ele havia despertado o espírito de Ciro, que era rei da Pérsia, para que ele desse um decreto para que o povo judeu voltasse novamente à sua terra para dois propósitos. Primeiro, para que eles reconstruíssem novamente a cidade de Jerusalém. E segundo, para que eles reconstruíssem o templo. Então o povo voltou, segundo o decreto de Ciro, e eles agora começaram a construir novamente o templo e também a cidade sagrada, a cidade de Jerusalém. Houve uma oposição, meus irmãos, houve uma resistência. Os samaritanos, que estavam morando ali em Jerusalém, chegaram diante de Artaxerxes e começaram a indagar com ele. Começaram a dizer: olha, os judeus estão construindo novamente a cidade, eles já estão levantando o muro e eles não vão pagar mais o imposto. Aquela cidade é uma cidade rebelde. Não permita, ó Artaxerxes, que esse povo reconstrua novamente a cidade de Jerusalém. A Bíblia diz, meus irmãos, que Artaxerxes, ele então proibiu o povo judeu a dar continuidade à construção da cidade de Jerusalém e do templo sagrado, pois Artaxerxes não conhecia muito bem a história daquele povo. E o que me chama a atenção é que o povo judeu, durante 15 anos, a obra ficou embargada por causa da ordem de Artaxerxes. Mas aqui o comentarista, ele está dizendo que uma ordem dada por uma autoridade superior, ela não pode ser invalidada por uma autoridade inferior. Ciro, o rei da Pérsia, ele era uma autoridade superior. E Artaxerxes, ele era uma autoridade inferior. E o povo judeu estava obedecendo a Artaxerxes e não estavam obedecendo a Ciro, pelo qual ele foi despertado pelo próprio Deus para reconstruir novamente o templo. O profeta Ageu, o profeta Zacarias, inspirado por Deus, profetizou diante do povo para que eles dessem continuidade novamente à construção, para que eles parassem com essa inércia. Sim, meus irmãos, hoje, quando nós olhamos para o nosso país, mediante esta pandemia, nós podemos perceber que está acontecendo a mesma situação. O presidente, que é a autoridade máxima, ele dá uma ordem e os governadores, os prefeitos, que são autoridades inferiores, dão outra ordem. E o povo está obedecendo aos prefeitos e aos governadores e não está obedecendo ao presidente. Então, o que eu quero dizer aqui neste comentário é que nós cristãos, que somos obedientes às autoridades
constituídas por Deus, devemos obedecer à autoridade máxima, que é o presidente. Você tem um pastor, e o seu pastor, ele obedece ao pastor presidente, porque o pastor presidente é a autoridade eclesiástica máxima. Então, da mesma forma hoje, meus irmãos, não vamos parar a reconstrução do nosso país, porque há uma resistência muito grande, há uma oposição muito grande. Muitos não querem que o nosso país vá avante, muitos não querem que o nosso país seja reconstruído moralmente, eticamente, em todas as áreas. Assim como Jerusalém, houve uma resistência, uma oposição dos samaritanos. E o povo de Israel parou durante 15 anos. Que nós não venhamos parar, meus irmãos. Que nós venhamos continuar nesta obra. Que nós venhamos trabalhar em prol da nossa nação. Que nós venhamos fazer a vontade de Deus. Nós acreditamos que assim como Deus despertou o espírito de Ciro para ele reconstruir novamente a nação de Israel, Deus também despertou o coração do presidente para ele reconstruir novamente o nosso país, e nós não vamos parar, nós não vamos embargar a obra, porque o nosso país está em crescimento. Que Deus possa abençoar você de forma tremenda e poderosa. Se você está aqui pela primeira vez em nosso canal, se inscreva, porque toda semana estamos postando vídeos para a nossa edificação. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.